Oi, gente, bora lá para mais uma aula. Continuando na página 32 da apostila, locução verbal. Entre as possibilidades que a língua oferece ao falante está a de usar um ou mais verbos para se referir à mesma ação. Por exemplo, pode-se falar eu estudarei mais tarde ou eu vou estudar mais tarde. Tinha encontrado a resposta correta ou encontrara a resposta correta. As locuções verbais são parte dessas opções. Elas são expressões formadas por dois verbos que exprimem uma única ação e são equivalentes a uma forma verbal. Essas expressões são compostas de verbo auxiliar, o único a ser flexionado e o verbo principal, que indica a ação. Exemplo, o jogador irá dar as cartas. Então, o verbo auxiliar, nós temos o que? Que irá. Dar é o verbo principal. As cartas, então, o futuro do indicativo principal. Vamos lá, para esse exercício aqui. No texto lido, aquele anterior que você leu, a orientação é dada por meio de uma locução verbal, flexionada no futuro, que é irá dar. Na reescrita, utilizou-se a flexão do modo imperativo, de. O que essa substituição acarretou à orientação expressa no texto? Então, nós temos aí, qual que indica como se fosse um termo mais direto com o leitor? É o imperativo ou é a locução verbal? Você vai responder aqui. O imperativo, ele transmite o que ao leitor? É uma forma de falar... qual que é a forma que ele usou para falar com o leitor aqui, quando ele está falando? Irá dar, que é na locução verbal, e o modo imperativo de. Qual que é a diferença dos dois? Você vai explicar aqui. Aí nós vamos para 11. Qual é a finalidade da informação entre parênteses em? Decida quem será o primeiro a jogar. Pode ser no par ou ímpar. O que significa isso? Pode ser no par ou ímpar. Você vai colocar aqui. 12. Observe o uso das expressões destacadas a seguir. O primeiro jogador irá dar as coordenadas de seu tiro fornecendo o número e letra equivalentes ao quadrado que atirou. O segundo jogador responderá se o local do tiro é água, quando o quadrado está vazio. Fogo quando acerta uma parte do navio, ou afundou, quando acerta o navio inteiro ou todas as partes do navio. Elas evidenciam que as jogadas são realizadas alternadamente, que é um de cada vez, ou é simultaneamente, os dois ao mesmo tempo. Marca uma das opções. Em que situação o jogador passa a vez ao outro? Quando que ele passa a vez ao outro? Está explicando aqui. Só colocar. Então aqui é uma curiosidade sobre o jogo Batalha Naval. Aqui está falando sobre o verbo do modo imperativo, ó, exprime ordens, pedidos ou conselhos ao leitor interlocutor. Isso aqui pode te ajudar a responder aquela questão 10 lá em cima. Exemplo, pratique esportes regularmente, entregue seus documentos na secretaria. Olha lá, pratique, entregue. Ele está o quê? Falando diretamente com o leitor. Vamos lá para a próxima. Texto 2. Aqui você vai encontrar outro texto, o jogo da Batalha Naval. Número de jogadores 2, material, uma folha de papel quadriculado e uma caneta para cada jogador. Como se joga? Cada jogador começa por construir duas grelhas quadriculadas iguais, 10 por 10 quadrados. Numerar as linhas e atribuir uma letra a cada coluna. Olha lá, igual foi feito aqui, ó. Uma das grelhas representa o seu mar, a outra o mar do adversário. Seguidamente, deverá posicionar os seus navios na sua grelha, seguindo a orientação horizontal ou vertical, e sem que o adversário veja. O número de navios é igual para cada jogador e deverão ser posicionados sem que tenham pontos em comum, ou seja, não podem tocar-se. Os navios de cada jogador são, olha lá, 4 submarinos, 3 navios de 2 canhões, 2 navios de 3 canhões, 1 navio de 4 canhões e 1 porta-aviões. Depois de navios terem sido posicionados, cada jogador, à vez, atira 3 tiros sobre a esquadra adversária, referindo as respectivas coordenadas dos tiros. Linha, coluna. O adversário deverá referir o resultado de cada tiro, informando se acertou ou não e em que. Cada jogador vai registrando na grelha em branco os registros dos seus tiros, identificando os navios afundados, com o objetivo de acertar em toda a esquadra adversária. Ganha o jogo o primeiro que atingir todos os navios da esquadra adversária. 14. O texto foi produzido pela Universidade de Évora, que está localizada onde?
É no Brasil? É em Portugal? Ou é em Angola? Você vai marcar a alternativa. O texto está escrito em língua portuguesa, mas você deve ter percebido palavras desconhecidas ou estranhado a grafia de outras. Faça as atividades 15 e 16 para pensar um pouco sobre isso. Vamos lá. 15. Sobre a palavra grelha. Volta. Sobre a palavra grelha, responda. Qual é o sentido mais comum associado a ela? Quando você escuta essa palavra aqui, grelha, te lembra o quê? Escreva aqui. Qual o significado da palavra no texto que a gente leu? É churrasqueira? É coordenada? É grade ou é batalha? Só escolher também. 16. Às vezes o vocabulário é conhecido dos brasileiros, mas a grafia ou a acentuação da palavra é diferente. Copie um exemplo disso e apresente uma grafia no português brasileiro. Naquele texto que a gente acabou de ler, que eu acabei de ler para vocês, do jogo da Batalha Naval, tem uma palavrinha lá na parte de baixo que tem uma letrinha que é diferente da nossa escrita aqui do português brasileiro. Então você vai anotá-la e na frente vai colocar como é que se escreve aqui no nosso português. É uma palavrinha só. 17. Numere as etapas do jogo de acordo com a sequência de instruções dadas ao texto. Então o que você vai fazer? Você vai olhar lá no texto e vai numerar. Qual que é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinto passo que vocês têm que fazer para jogar o Batalha Naval? Só numerar. De 1 a 7. De acordo com o texto. Observe as palavras que iniciam cada etapa do jogo transcrito acima. Qual a função dessas palavras do texto? Então, cada palavrinha daqui, qual que é a primeira palavrinha? A primeira aqui eu tenho atingir. Então, você vai apontar aqui. Atingir, qual que é a segunda, a terceira? Essas duas aqui, se repetem, não precisa colocar duas vezes. Então, anote todas as palavrinhas que estão iniciando e fala para que serve. Por que elas estão aí? Para que elas servem? B de bola. Essas palavras com a função indicada no item acima são chamadas de... Então, essas palavrinhas que você anotou aqui, elas são substantivos, elas são verbos ou elas são numerais? 18. Nesse texto, as ações são descritas ao leitor em um único parágrafo, enquanto que no texto 1, Batalha Naval, são apresentadas em itens. Qual das duas formas facilita a compreensão pelo leitor? Então, nós temos um texto. Esse texto aqui anterior, que a gente viu da página 33, e nós temos também outro texto lá na página 28. Qual dos dois é mais fácil do leitor entender e localizar as informações? Qual dos dois? Da página 28 ou é o da página 33? Você vai explicar e o porquê. Vamos lá para a próxima. Opa, volta. Aqui. Registre a palavra do texto que indica. Então você vai indicar a palavra lá do texto, que indica o quê? Início do jogo. É uma palavrinha. E a sucessão de etapas, que é para dar continuidade. É outra palavrinha que você vai colocar aqui. 20. Um jogador de batalha naval colocou um de seus navios na seguinte disposição do gráfico quadriculado. Olha lá. Então ele colocou os navios assim, diagonal. As regras do jogo possibilitam essa disposição, então eu posso colocar os meus navios assim? Fundamente sua resposta transcrevendo o trecho do texto que menciona a disposição dos navios no gráfico. Então você vai olhar lá no texto, vai confirmar se essa posição aqui pode ser colocada. Se não puder, você vai explicar, você vai pegar um trecho e colocar aqui que está informando que não pode ser dessa forma. Só pegar um parágrafo do texto e colocar aqui nesse espaço, tá bom? Então, por enquanto, até aqui, a gente continua na próxima aula, ok? Então, tchau, tchau, até a próxima!